Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é sobre os fatores de risco que influenciam a morte antes da alta em 302 cães submetidos à adrenalectomia unilateral para o tratamento de tumores primários da glândula adrenal. É um título meio longo, eu sei, mas os autores é mais ainda. Ele foi conduzido por Piegos M, Agnello K.A., Selmick L.E., Stanley B.J., Casey G.B., Bertotti J.E., Boston S.E., Worley D.R., Monet E., Hadjinki M.G., Summer J.P., Lotamer C.W., Bale M.W., Anderson S.L., Peik L.E., Dringenberg A., Holt D.E., Schmidt C.W., Buff H.W. e Wallace M.L., publicado pela Veterinary and Comparative Oncology, volume 21 de 2023. Sim, esse daqui é um nome bem longo e tem muitos autores que eles devem ter uma resumida no nome, que senão provavelmente eu ia passar aqui muito tempo falando, já passei um bom tempo aqui falando dos autores. Mas esse é um estudo, é uma análise detalhada sobre os principais fatores que influenciam a mortalidade perioperatória em cães submetidos à adrenalectomia unilateral, uma cirurgia que ela é delicada para remoção das glândulas adrenais e remoção dos tumores que podem estar ali presentes, como o feocromocitoma que iremos relatar nesse artigo. Tumores adrenal, como o feocromocitoma, eles representam um desafio grande devido à capacidade de produzir catecolaminas em excesso, causando crises hipertensivas e complicações cardiovasculares graves. A adrenalectomia é a opção curativa, mas ele é um procedimento com alto risco de complicações, especialmente em tumores que já estão muito invasivos. O estudo ele buscou identificar os principais fatores de risco que influenciam a mortalidade antes da alta hospitalar em cães que passaram por essa cirurgia, além de avaliar o impacto do uso do fenoxibenzamina no controle da hipertensão em cães com feocromocitoma. O que é isso? Já vou falar para vocês. A adrenalectomia ela é uma cirurgia altamente técnica. Em tumores como o feocromocitoma, a remoção é a única solução eficaz para controlar os efeitos sistêmicos causados pelo tumor, mas a cirurgia vem com riscos significativos. Hemorragias, arritmias e complicações hemodinâmicas são as mais frequentes, principalmente quando o tumor se estende para as estruturas adjacentes, como a veia cava ou os rins. Tumores invasivos, eles aumentam a complexidade do procedimento, prolongando o tempo cirúrgico e aumentando a probabilidade de complicações intraoperatórias graves. Quanto mais entremeado um tumor está dentro do tecido, pior sempre a cirurgia, porque ele já vai estar penetrando demais algo que estaria sadio, só que teria que ser removido por conta desse tumor. Senão, vai ficar a remoção com uma margem comprometida, que daí seria o que causaria novamente o tumor a causar uma recidiva nele, e é sempre pior quando o tumor volta depois de removido. Nesse estudo que foi conduzido, 87% dos cães sobreviveram até a alta médica, enquanto 13% vieram a óbito antes de serem liberados, a maioria nas primeiras 48 horas pós-operatórias. Esse dado ele destaca a importância do monitoramento intensivo no período pós-operatório imediato que estaria acontecendo, que é sempre o período que pode dar mais complicação. Cerca de 25% dos cães eles apresentaram complicações graves como pancreatite, insuficiência renal aguda e pneumonia por aspiração. Cães que passaram por cirurgias mais longas ou que tinham tumores maiores, eles apresentaram um maior risco de desenvolver essas complicações. E esses dados, eles enfatizam a necessidade de aprimorar as técnicas e estratégias de manejo pós-operatório, principalmente no que se refere ao controle metabólico e respiratório dos pacientes. Sempre tem que ter um controle constante pós-operatório, porque todo procedimento pode vir a ter uma complicação com o tempo. Mas o que é essa fenoxibenzamina que eu mencionei antes? Ela é um bloqueador alfa-adrenérgico não seletivo, comumente utilizado para controlar a pressão arterial em cães com feocromocitoma, prevenindo crises hipertensivas graves, e ela atua inibindo a liberação descontrolada das catecolaminas, uma característica comum nesses tumores. E apesar dela ter bastante uso nos Estados Unidos, o estudo revelou que ela não reduziu significativamente a mortalidade perioperatória, que esse seria um dos fatores que ela seria importante para prevenir, diminuir a complicação intraoperatória, contradizendo a literatura anterior. Isso pode indicar que a eficácia do medicamento ele varia dependendo de fatores como o estágio do tumor e o estado geral do paciente. Inclusive, no próprio artigo, eles mencionam que o autor ele poderia estar com o viés comprometido porque eles teriam recebido algumas amostras e não saberiam com certeza se realmente os estudos que eles estavam se baseando de um outro autor seriam evidências científicas favoráveis para o caso dele. E é importante ressaltar que a fenoxibenzamina ela não está disponível comercialmente no Brasil, o que limita a sua prática clínica e também estudos realizados nacionalmente. Como uma alternativa, o estudo até fala de outros bloqueadores, como a doxazosina, que ela pode ser considerada para um manejo pré-operatório desses casos. Ela é bastante utilizada também em medicina humana, não tanto em veterinária, mas em medicina humana o pessoal ainda usa e nos Estados Unidos também de vez em quando eles usam. Mas os cães com um tumor invasivo, que se estendem por uns órgãos adjacentes, eles apresentam um prognóstico muito pior.
menor. Cirurgias que envolvem a remoção de tumores invasivos, eles aumentam o risco de complicações graves, como uma hemorragia severa e lesões de estruturas adjacentes, prolongando inclusive a recuperação que ele vai ter. A intervenção cirúrgica precoce, ela é fundamental nestes casos. Tumores que são diagnosticados antes e se tornarem invasivos, eles apresentam maiores chances de serem removidos com menos complicações, o que melhora significativamente a sobrevida do paciente. Aquela coisa de você tem que monitorar o tumor, ver como é que está, no momento que foi diagnosticado, que realmente é um tumor maligno que vai ter o crescimento, aí já começa a recomendação de remoção cirúrgica, antes de ser extremamente grave. E lembrando, um tumor, ele está aparente em cima da cavidade, só que o que está aqui é como se fosse um iceberg, tá vindo um pouco para cá, só que tem também muito para dentro. Então esse que é uma questão importante. Quando for removido um tumor, a margem cirúrgica, ela tem que ser ampla, para conseguir remover tudo que possa restar do tumor e não ser comprometida, porque senão não vai adiantar infelizmente de nada. Às vezes é só para um cuidado paliativo básico, mas não vai ser a melhor opção. As primeiras 48 horas após a cirurgia são o período de maior risco para complicações como insuficiência renal, ou pneumonia por aspiração e pancreatite. O suporte ventilatório e hemodinâmico contínuo são cruciais para garantir a estabilidade do paciente durante esse período crítico. Sempre pós-operatório, uma monitoração adequada. Manda o plantonista ficar olhando, ele vai ter que falar tudo o que está acontecendo ali com esse paciente, que é sempre bom para prevenir futuros riscos que possam acontecer. E a adrenalectomia, em casos de tumores invasivos demais, ele requer um planejamento cirúrgico meticuloso, e daí tem que ter cirurgião experiente junto com uma equipe multidisciplinar para eventuais problemas. O mais comum de acontecer são hemorragias, mas também outros problemas de descompensação do animal. Uma equipe não somente composta pelo cirurgião, um bom anestesista sempre indicado, além de pessoas que saibam o que elas estão fazendo. E é uma cirurgia que ela não é muito comum de ser feita, mas ela é a opção de tratamento para o feocromocitoma, que apesar de não ser muito comum, ele pode comprometer muito o animal e gerando diversos outros problemas, inclusive. Então é muito importante ressaltar que tem que estar sempre preparado para esse tipo de situação com pessoas experientes e que saibam como fazer na situação. O estudo também ele fala da importância de ainda assim utilizar bloqueadores alfa como a doxazosina, já que no nosso caso fenoxibenzamina não está disponível, mas eles mesmos ressaltam falando que as alterações não teve uma alteração muito evidente em relação à sobrevida do animal. Não teve uma diferença pós-operatória, intraoperatória ou pré-operatória muito evidente antes da remoção. Então, eles mesmos questionam o próprio uso da fenoxibenzamina, comparando com o autor anterior que eles se basearam no artigo, falando que eles poderiam estar tendo um viés de confirmação porque ele tinha recebido o medicamento já de antemão e daí ele estava utilizando ou em casos específicos com tumores que não fossem os mais adequados. No caso não no grau maior elevação. E o estudo conclui falando que ele é de grande importância para a prática veterinária, especialmente no campo tanto de oncologia quanto da própria cirurgia. Ele destaca a importância de um manejo adequado no pós-operatório imediato, uso correto de medicamentos pré-operatórios, com alternativas disponíveis de cada caso, e a necessidade de um diagnóstico precoce e intervenções cirúrgicas que possam ser precisas e rápidas para a melhor chance de sobrevivência do paciente em tumores da adrenal. Isso não se inclui somente em tumores da adrenal, se inclui em vários tipos de tumores, inclusive. A mortalidade pré-operatória ela pode ser reduzida com planejamento adequado e uma equipe qualificada para lidar com as complicações que esses pacientes também apresentam. E até o próprio artigo fala que seriam mais necessários estudos adjacentes para complementar o uso de medicamentos prévios em relação a cuidados que possa ter no pós-operatório dos pacientes. E tudo isso pode vir a ser uma influência dos tumores terem alguma complicação maior, eles crescerem de uma maneira descontrolada. E assim, gente, não é porque você viu um tumor de cara que você vai remover. Tem alguns critérios que eles são necessários para conseguir saber se um tumor ele vai ser removido ou não. Até mesmo para fazer um exame. Você às vezes tem que estar sabendo se aquela célula ela está crescendo, a idade do animal, o ônus e o bônus de se ter uma cirurgia, fazer um exame complementar, ver se não está tendo complicação de metástase em órgãos adjacentes. É muitas alterações, então não é um preto no branco em que todos os tumores vão ser tratados da mesma maneira. Inclusive, alguns eles podem ser tratados com quimioterapia antes para diminuir um pouco o tumor. E assim, depois que conseguir diminuir esse tumor, ele conseguir ir para mesas cirúrgicas para ter menores complicações. Então é uma parte muito ampla em relação a isso. Então, apesar desse tumor ele não ser o mais frequente na rotina veterinária, saber também a maneira de lidar com ele, porque às vezes ele pode estar ali, só que como muitos outros casos, ele é subdiagnosticado na nossa rotina. Então sempre tem que estar alerta para saber as opções diagnósticas,
o que fazer, o que não fazer e quais os cuidados que se deve tomar nesses casos, tá bom? Esse fica o recado maior desse artigo para conseguir em relação a essa parte tanto cirúrgica quanto oncológica para melhor lidar com os eventuais problemas e complicações em decorrência de um tumor que possa vir agora ou até em outros tumores. Como a parte que eu estou me especializando é justamente em oncologia, essa é uma área que eu tenho bastante interesse. Então não estranhe se vocês verem que eu acabar focando aqui em comentar bastante sobre artigos que envolvem tanto cirurgia quanto oncologia. Essas são as minhas particulares áreas de maior interesse, são as coisas que eu mais vejo e daí eu consigo ver que eu consigo melhor explicar em relação a eles. Ainda vai ter outros artigos e, como eu sempre digo, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Se alguém tiver algum artigo que tem interesse que eu faça aqui um vídeo comentando, manda aqui nos comentários ou também manda nas minhas mensagens privadas. Eu tô sempre de olho, qualquer coisa que precisar, qualquer coisa que vocês verem que possa ser interessante. Lembrando que eu já fiz até artigos de medicina humana aqui, que se relacionavam com a medicina veterinária, aos receptores em relação a ondas entrona e o tramadol. Lembrando, os dois juntos não vai dar muito certo, tá? O vídeo também tá aqui na minha grade, vai lá dar uma conferida. No mais seria isso, muito obrigado para quem ficou acompanhando até aqui. Não se esquece de seguir o canal, compartilhar com alguém que possa ter interesse nessas áreas. Críticas e sugestões são muito bem-vindas para conseguir sempre melhorar o conteúdo. Lembrando que isso daqui é somente um recorte de um artigo muito maior. O artigo na íntegra ele vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Caso vocês não consigam acessar, manda uma mensagem que eu consigo algum jeito de mandar para vocês. E no mais seria isso, tá bom? Muito obrigado a todos, se inscrevam, sigam nas redes sociais e seria isso, tá bom? Muito obrigado por ter visto e até o próximo artigo. Tchau, tchau!